Você já teve aquela sensação de que tem algo errado acontecendo no mundo, mas ninguém fala sobre isso diretamente? Como se tudo estivesse silencioso demais, calmo demais, organizado demais, mesmo quando claramente não está? Pois é, hoje eu quero te contar uma história que está acontecendo agora, nesse exato momento, enquanto você assiste a este vídeo. Enquanto as pessoas seguem suas rotinas, enquanto o mundo finge que está tudo normal, só que não está. Existe uma guerra silenciosa, uma guerra que não aparece nas manchetes, não explode em bombas nas grandes cidades, não lota hospitais e não derruba prédios, mas que está mudando o destino do planeta. Eu tô falando da guerra que o mundo não está vendo. E antes que você ache que isso aqui é teoria da conspiração, deixa eu te explicar algo que quase ninguém para pensar. As grandes guerras, de verdade, nunca começam com tiros. Elas começam com silêncio. Começam com movimentos discretos, com decisões tomadas por homens que você nunca vai ver, com acordos que nunca são anunciados, e com uma disputa que parece invisível até o momento em que explode na cara de todo mundo. E quando explode, já é tarde demais. O que está acontecendo agora é exatamente isso. Uma guerra estratégica entre países que querem dominar tecnologia, recursos, informação e territórios, sem precisar disparar uma única bala. Pelo menos é isso que eles querem. Mas a verdade é que ninguém controla a escalada do caos quando ele começa. Hoje, potências como Estados Unidos, China e Rússia estão travando uma batalha tão profunda e tão silenciosa que a maioria das pessoas sequer percebe os sinais. Mas eles estão lá, diante dos nossos olhos. A corrida pelas novas armas invisíveis. A disputa por territórios estratégicos. Os testes militares que não são anunciados. Os acordos econômicos que parecem aleatórios. As provocações que parecem pequenas demais para virar notícia, mas grandes o suficiente para mudar todo o equilíbrio mundial. É como um tabuleiro de xadrez, onde cada peça é movida com cuidado, evitando qualquer barulho, enquanto milhões de pessoas vivem como se nada estivesse acontecendo. Mas a verdade é que estamos vivendo o período mais tenso, desde a Guerra Fria menos, e a maior parte do mundo simplesmente não percebeu isso ainda. O primeiro sinal dessa guerra invisível está na tecnologia. Antigamente, quem tinha o maior exército dominava o mundo. Hoje, quem controla a informação e a inteligência artificial controla tudo. Países estão correndo para dominar tecnologias que podem decidir o futuro da humanidade. Computação quântica, sistemas de vigilância global, imposto automóvel, militar, armas autônomas, drones que identificam inimigos sem comando humano. E quando você para pensar no poder disso, dá até um arrepio. Imagina uma máquina capaz de decidir, sozinha, quem vive e quem morre em um campo de batalha. Agora imagina que vários países já têm protótipos disso. Pois é, essa é a parte da guerra que quase ninguém enxerga. A segunda parte está na economia menos. E é aí que a tensão fica ainda maior. Nos últimos anos, você deve ter percebido algo estranho. Países que antes cooperavam agora estão se afastando. Blocos econômicos estão se reestruturando. Moedas digitais estatais estão surgindo. Acordos bilionários estão sendo feitos entre países que até pouco tempo atrás eram considerados rivais. Nada disso é por acaso. Isso é parte da guerra silenciosa. Cada país está tentando garantir sua sobrevivência caso o mundo passe por um colapso global. E quando os poderosos começam a se preparar para um colapso, você já sabe que o risco é real. Mas talvez a parte mais perigosa dessa guerra seja a disputa territorial. E não estou falando de grandes invasões ou ocupações militares. Estou falando de regiões isoladas, estratégicas, silenciosas, locais onde ninguém presta atenção. Rotas marítimas no Pacífico, ilhas pequenas
mas extremamente valiosas. Regiões árticas, onde o gelo está derretendo e revelando trilhões de dólares em recursos naturais. A China está ampliando ilhas artificiais, militarizando áreas inteiras, sem que o público geral perceba a gravidade disso. A Rússia está reforçando posições no Ártico. Os Estados Unidos da América estão reativando bases abandonadas há décadas. Parece simples, parece distante, mas cada movimento desses é calculado. Cada avanço, cada poste de bandeira, cada radar instalado, tudo isso faz parte de um jogo que pode decidir quem vai mandar na próxima era da humanidade. E você deve estar se perguntando, ok, mas por que isso é tão perigoso se não tem tiro, não tem bomba, não tem guerra declarada? Porque uma guerra invisível é muito mais imprevisível do que uma guerra tradicional. Quando um país invade outro, você sabe diante do que está. Mas quando as potências brigam nas sombras, qualquer faísca pode virar um incêndio global. Bastam alguns segundos de erro, um drone fora de rota, um submarino entrando no lugar errado, um satélite derrubado, uma informação vazada, e tudo pode mudar. E o mais assustador é que os líderes sabem disso. Eles sabem que estão jogando com fogo, mas eles continuam, porque ninguém quer ser o primeiro a recuar. E esse é o tipo de jogo em que apenas um vence e todos os outros perdem. Por trás dessa guerra invisível, existe algo ainda maior. Uma disputa por influência global. Está acontecendo na África, na América Latina, no Oriente Médio, em regiões que parecem pacíficas, mas que são palco de uma luta silenciosa por poder. Um país constrói estradas, outro investe em tecnologia, outro manda apoio militar, outro oferece acordos econômicos. Você acha que isso ajuda? Nada disso. Isso é estratégia. Países não fazem nada de graça. Cada investimento, cada obra, cada acordo tem um preço. E esse preço é controle. Ene quanto. E suas populações vivem suas vidas normalmente, sem perceber que as decisões que os líderes estão tomando hoje vão definir como será o mundo daqui a 10, 20, 50 anos. E quando esse mundo chegar, não vai adiantar reclamar. As regras já estarão estabelecidas. As potências já terão vencido. Ou perdido. E talvez você não perceba isso no dia a dia, mas a tensão está crescendo. A quantidade de exercícios militares em zonas sensíveis aumentou. A espionagem digital nunca foi tão intensa. Governos estão reforçando gastos militares como não faziam há décadas. As alianças estão mudando. A desconfiança está aumentando. E cada uma dessas coisas é um indício de que a guerra silenciosa está prestes a deixar de ser silenciosa. Mas a pergunta que ninguém faz é: por que isso está acontecendo agora? A resposta é simples e assustadora. Porque estamos entrando em uma nova era. A era em que a tecnologia vale mais do que petróleo. A era em que a informação vale mais do que ouro. A era em que quem controla dados controla o mundo. E se você acha que essa guerra não tem nada a ver com você, pense de novo. As decisões tomadas nesse momento vão afetar a economia do seu país, a segurança da sua família, a tecnologia que você usa e até mesmo a maneira como você vai viver nos próximos anos. A guerra que o mundo não está vendo não é sobre bombas, é sobre o futuro. E é por isso que esse tema precisa ser discutido. As pessoas precisam despertar, precisam olhar para além das manchetes superficiais, precisam entender que o mundo está mudando diante dos nossos olhos. E fingir que nada está acontecendo não vai impedir que a mudança aconteça. O mais interessante é que, apesar de todo esse clima de tensão, nenhum país quer ser o primeiro a declarar guerra. Eles sabem o custo disso. Eles sabem que uma guerra real, hoje, destruiria tudo. Economias, cidades, sociedades inteiras. Por isso a guerra é silenciosa. Por isso ela é feita nas sombras. Mas quanto mais tempo ela dura, maior fica o risco de algo dar errado. E talvez o pior cenário seja justamente esse. Uma guerra que ninguém vê
até que seja tarde demais. Mas ainda há outro lado dessa história. Um lado que quase ninguém comenta. O lado onde países menores, sem força militar, começam a ganhar relevância estratégica. Onde alianças inesperadas surgem. Onde a nova ordem mundial começa a ser desenhada. Porque em toda guerra, menos até na silenciosa, menos sempre, existem oportunidades. E alguns países sabem aproveitar isso muito bem. A questão é, quem vai perceber primeiro? Quem vai se preparar melhor? Quem vai entender que o mundo já não funciona mais com as mesmas regras de antes? E é por isso que eu digo, com toda a convicção, estamos vivendo o início de um dos períodos mais importantes da história moderna. A guerra que o mundo não está vendo vai definir como o planeta será nas próximas décadas. Pode não ter explosões, pode não ter tanques nas ruas, pode não ter soldados marchando, mas isso não torna essa guerra menos real. Pelo contrário, torna muito mais perigosa, porque quando o inimigo é invisível, qualquer movimento errado pode te atingir sem que você perceba. E agora que você sabe disso, a pergunta é: você acha que o mundo está realmente preparado? Os líderes estão preparados? Nós estamos preparados? Se você curte esse tipo de conteúdo sobre geopolítica, história, bastidores militares e análise internacional, então já deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo o que você acha que pode acontecer nos próximos anos. Você acha que essa guerra invisível vai explodir? Ou acha que as potências vão conseguir manter o confronto nas sombras? A sua opinião pode virar tema do próximo vídeo. E lembra, às vezes, o maior perigo não é a guerra que a gente vê, mas a guerra que ninguém percebe até ser tarde demais.